Bem-vindo ao Conversando com o GO, um podcast da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Paraná. Aqui você ficará por dentro das atualizações científicas da SOGIPA. Olá, colegas. Bem-vindos a mais um Conversando com o GO. Meu nome é Rita Zanini, eu sou professora titular da Universidade Federal do Paraná e diretora científica da SOGIPA. O nosso tema de hoje será a candidíase de repetição, com um enfoque no seu diagnóstico e tratamento. Para isso, teremos a colaboração da Dulcemare Bittencourt, que é professora adjunta da Universidade Federal do Paraná e vice-presidente da SOGIPA. Olá, pessoal. O nosso tema é de relevada importância para o nosso dia a dia do consultório, pois as recorrências da Cândida são um fator de muita angústia, tanto para o médico, quanto para as pacientes. Então, vamos lá. O que é a candidíase? Então, Lúcia, a candidíase é uma infecção fúngica comum, está presente em 75% das mulheres durante todo o seu espectro de vida. Ela pode ser causada pela Candida albicans, glabrata, cruzei, tropicalis e parapsiloses. Ela é mais comum no ambiente estrogênico, então é bastante comum na gestação. E ela afeta muito a qualidade de vida das mulheres pelos sintomas que são angustiantes, como prurido, queimação, dispareunia, disúria e também o corrimento. Já a candidíase recorrente, como é que a gente define a mesma? Seria aquela cândida aguda com 3 episódios em um ano, né? E ela é rara, ela não é comum como muitas vezes a gente pensa. Ela acomete de 5 a 8% das mulheres no MENACME. É difícil a gente determinar a frequência exata, porque o diagnóstico correto da cândida ele já não é muito comum, né? Então, muitas vezes, a gente faz o diagnóstico sindrômico e acaba prescrevendo antifúngico, e isso mascara muito a verdadeira prevalência da candidíase, né? Então, a gente sabe que tem estudos que reportam que a duração de episódios de recorrência eles podem variar entre 1 a 2 anos, e tem mulheres, inclusive, que apresentam esses sintomas recorrentes até em 4, 5 anos, ou até mais, ou até em décadas. E como que é daí, Dulce, a microbiologia da Cândida? Bom, a microbiologia é basicamente pela Candida albicans. A Candida albicans é responsável por 90% dos episódios agudos esporádicos e é responsável pela maioria das candidíases recorrentes, sendo ela o agente causador em 85% a 95% dos casos, mostrando, então, que o hospedeiro, mais do que o patógeno, é o responsável pela recorrência. Bom, existem evidências da associação da cândida recorrente com uma hiperatividade imune da mucosa vaginal ao fungo. Isto sugere a ocorrência de uma reação imune desregulada na patogênese da candidíase vulvovaginal. Estudo em pacientes com cândida mucocutânea e candidíase repetição confirmaram a base genética dessas infecções, inferindo que mutações diferentes e polimorfismo nos genes imunes inatos altera a resposta imune da vagina contra a candidíase. E além da Candida albicans, temos a Candida glabrata, que é um micro-organismo mais frequente isolado na vagina, tanto em pacientes sintomáticas como assintomáticas. E como é a patogênese da infecção, Rita? Então, nós sabemos que a cândida existe nas formas de blastosporos que habitam o trato digestivo baixo. E eles saem do trato digestório e vão em direção ao introito vaginal. E, entrando no introito, eles acabam se aderindo às células da parede da vagina. Sendo, então, que a colonização ela é pouco entendida e também estudada, né? Mas ela é potencializada por um meio influenciado pelo estrogênio após a menarca, e essa colonização ela declina no pós-menopausa. Então, nas mulheres saudáveis, não suscetíveis a candidíase de repetição, uma colonização assintomática poderá persistir por meses, por anos, caracterizando uma simbiose com a microbiota vaginal. Então, a colonização em si não significa que essa mulher vai ter sintomas. E uma taxa maior de colonização vaginal pela cândida representa o quê? Na realidade, uma suscetibilidade à cândida
vaginal recorrente. E suas causas podem ser, como a gente já falou anteriormente, né, genéticas, biológicas ou comportamentais. Sendo que outros fatores predisponentes a candidíase vulvovaginal recorrente seria o uso contínuo de imunossupressores, né, o uso de estradiol e também daquelas drogas que são inibidoras do contratransportador de sódio-glicose, que são muito usadas no tratamento do diabetes. E o seguinte, né, Dulce, como é que a gente faz o diagnóstico aí, então, dessa doença? O que você acha? Bom, o pH pode ser utilizado. Na candidíase, o pH é normal. E quando esse pH está elevado, pode então sugerir uma infecção mista. O exame a fresco com o KH 10% é útil quando nós visualizamos o agente causador, tá? Porém, o exame a fresco, ele tem uma baixa sensibilidade, em torno de 40% a 70%, mesmo em mãos experientes. Já a bacteroscopia por Gram é um método diagnóstico muito útil, apresentando uma sensibilidade de 70% a 80%. Porém, nos casos de cândida de repetição, tá, é imprescindível que nós saibamos o agente, por isso nós fazemos a cultura, que é padrão ouro, porque dependendo do tipo da cândida, esse tratamento proposto vai variar. Então, Rita, como é que nós fazemos o tratamento da candidíase? É como você falou agora, Dulce, é muito importante a gente saber né, qual a espécie da cândida que está causando toda aquela sintomatologia, né? Então, nós devemos fazer, sim, a cultura. E o tratamento da forma recorrente, nós temos que ver o seguinte, que não é só contra o episódio agudo, né? Tem que haver também uma forma supressiva, né? Então, grande parte dos casos refratários, quer dizer, aquelas mulheres que não respondem com nenhuma droga, advém, na realidade, de diagnósticos incorretos e, claro, né, se a gente diagnostica de uma forma imprópria, nós vamos fazer um tratamento também inadequado. Então, na candidíase recorrente, o tratamento sindrômico, ele seria inassentável, né? Porque a gente pode continuar dando uma série de medicações para certos tipos de cândida que, de repente, são resistentes à droga, principalmente aos azóis. Então, os protocolos recomendam a terapia de indução, seguida de uma terapia de manutenção, sendo, então, que o fluconazol, ele é a droga da eleição. Ele sempre continua sendo a droga da eleição, com poucas exceções. Então, o regime recomendado é o fluconazol, 150 miligramas, via oral, a cada 72 horas, por 3 doses. Então, no dia 1, no dia 4, no dia 7. Seguido de fluconazol também via oral, 150 miligramas, uma vez por semana, durante 6 meses. Isso quando, nos casos que a cultura deu lá, Candida albicans, tropicalis e parapsiloses. O regime tópico, ele também poderá ser uma opção, poderá ser utilizado. Como o quê? Como o clotrimazol creme a 1% durante 7 noites, ou o miconazol creme a 2% também durante 7 noites, como terapia de indução, seguidos de manutenção com os mesmos cremes, de 2 a 3 vezes por semana durante 6 meses. Então, vários estudos confirmaram a eficácia e a segurança desses regimes de tratamento. E com esse tratamento, os episódios não vão mais recorrer? Então, o que a gente sabe, Dulce, é assim, ó, que quando se para o esquema, 50% desse tratamento, inclusive de manutenção, 50% das pacientes apresentarão cultura positiva, né? E algum episódio de cândida recorrente entre 3 a 4 meses depois que a gente para, mesmo sem a presença de algum evento gatilho. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? E apesar de que, né, durante esse período de tratamento de manutenção, os surtos de vaginite sintomática, eles são raros, só são 5%, e as culturas geralmente permanecem negativas. Então, o que a gente pode inferir, né? Que o fungo, ele persiste na vagina em baixas cópias, por isso as culturas são negativas. Então, quando a gente para com a terapia, quando a gente para com a terapia inicial. Ou então,
pode haver também uma recolonização rápida, né, pela reinfecção de um sítio extragenital, quando a gente cessa o fluconazol. É muito importante que a gente saiba que o fungo, ele mantém, né, a suscetibilidade ao fluconazol 150 miligramas. Então, não é porque a paciente recorre que obrigatoriamente a gente tem que mudar o antifúngico. Não, mesmo os episódios recorrentes, na maioria dos casos, são suscetíveis a essa droga, tá? E o que a gente vê também é que a cepa isolada antes do tratamento, né, geralmente é a mesma que a gente consegue detectar nos episódios pós-recorrência. Então, veja bem, nós falamos anteriormente do caso da Cândida albicans, e agora, se a cultura detectar a Cândida glabrata, o tratamento deverá ser realizado, então, com o ácido bórico. O ácido bórico seria feito na apresentação de óvulos de 600 miligramas durante 14 noites, como ataque. E a manutenção seria feito com um óvulo semanal durante 6 meses. Ou então, a anistatina creme, 100 mil unidades durante 14 noites, com a manutenção de 2 a 3 vezes por semana durante 6 meses. Esse óvulo de ácido bórico, ele deverá ser manipulado. E é bom a gente saber que a anistatina creme, né, ela está disponível em muitas unidades básicas de saúde do SUS, né? Já no caso da cultura mostrar Cândida cruzei, todos os regimes poderão ser usados, menos o fluconazol. Então, como é importante, né, a gente saber qual o tipo da Cândida que está afetando a nossa paciente. E se os sintomas persistirem, né, nós devemos pensar na resistência aos azóis. Então, é aquela mulher, por exemplo, que tem Cândida albicans, ela deveria responder ao fluconazol e ela não responde. Então, não responde por quê? Porque muitas vezes ela é resistente. Então, um antifungigrama com uma medição, né, da concentração inibitória mínima deveria ser feito, né? E para fazermos outros esquemas. Então, nessas mulheres com cândida resistente, elas se beneficiarão do ácido bórico, da nistatina creme, ou mesmo da anfotericina B creme a 10% durante 14 dias. Bom, aí nós falamos agora, né, Dulce, do tratamento na mulher não gestante. E como que a gente faz o tratamento aí da candidíase recorrente na mulher gestante? Bom, na mulher gestante também requer os testes confirmatórios, porém ela usará apenas a terapia tópica. Elas farão a indução e a manutenção também, lembrando que os períodos mais longos de indução e manutenção até o final da gestação deverão ser feitos para suprimir adequadamente esses sintomas. Então, se os sintomas recorrerem durante a terapia, indução, nova indução deverá ser feita. Então, como falamos, iremos só introduzir a terapia tópica. Podemos entrar com o clotrimazol a 1%, numa indução de uma vez por noite, por 7 a 14 dias, e uma manutenção de uma vez por noite, 2 a 3 vezes de aplicação durante a semana, durante toda a gestação. Outra opção é miconazol a 2% creme, indução, então, uma vez por noite de 7 a 14 noites, e a manutenção de uma noite 2 a 3 vezes na semana, também durante toda a gravidez. Temos também a nistatina creme, 100 mil unidades, uma indução durante 14 noites e manutenção usando na menor dose possível para o controle dos sintomas, sendo, então, 2 a 3 vezes na semana. O fluconazol está contraindicado e o terconazol não deverá ser usado no primeiro trimestre, ou só quando o benefício superar o risco. Sim, é bem interessante esse pormenor de não poder usar a terapia via oral, né, Dulce? E daí o seguinte, nós temos essas restrições na gestação. E daí, como que a gente faz o tratamento nas lactantes? As lactantes, elas podem usar o fluconazol via oral, tá? Como também os tópicos como o miconazol e clotrimazol. Como não existem dados suficientes para a segurança do butoconazol e do ticonazol e do terconazol, os mesmos devem ser usados com cautela. Bom, agora nós falamos bastante sobre tratamento.
Rita, eu queria que você me falasse alguma coisa, então, sobre a evidência para os usos dos probióticos. Então, Dulce, esse uso de probióticos, né, ele é bem polêmico, e a gente acaba, né, tentando, sim, pensando neles, devido mesmo a esses episódios serem bastante desagradáveis, serem angustiantes, né, são causadores de ansiedade na paciente e no médico. Então, o probiótico, ele acaba sendo, né, pelo menos pensado, aventado durante a terapêutica. Mas vejam bem, que a justificativa científica para a reposição com lactobacilos, ela se baseia onde? Né? Naquela premissa que espécies de lactobacilos exerceriam um efeito protetivo em vivo, né? Reduzindo a expressão virulenta dos micro-organismos da Cândida que colonizam a vagina, como também aumentam os mecanismos de defesa imune das células epiteliais vaginais. Existe uma hipótese, né, das mulheres com Cândida albicans, e especialmente aquelas que têm Cândida recorrente, né, que elas terem, de repente, um número reduzido das espécies de lactobacilos protetivos. Mas essa hipótese, que elas têm uma diminuição dos lactobacilos, ainda não está provada, como já está provada nas mulheres com vaginose bacteriana. Então, é um ponto de interrogação. Né? Então, a falta de evidência científica, né, ela ainda não barrou o uso indiscriminado dos probióticos. Então, muita gente usa probiótico, mas a gente sabe que não há prova da eficácia, pois não existem resultados de estudos advindos de trials, né, randomizados, controlados. E é complicado esses trials, por quê? Porque não existe uma padronização ainda, né, de qual probiótico deveria ser usado e qual a dose, né, para o tratamento da candidíase. Então, por enquanto, ele está apenas assim, off-label, né, ele não tem uma segurança, não tem um estudo que prove a eficácia dele. Bom, eu acho que com isso nós conseguimos, assim, falar, pelo menos passar para o pessoal, né, se alguma coisa sobre Cândida recorrente, né, e eu acho que a gente também gostaria de enfatizar a importância de um diagnóstico correto, né, para que a terapêutica seja eficaz. Então, muitas vezes não dá resultado porque a gente está fazendo o tratamento de uma forma inadequada. Né? Então, acho que era isso que a gente tinha que conversar com vocês. Nós agradecemos a atenção e até uma próxima oportunidade. Bem-vindo ao Conversando com o GO, um podcast da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Paraná. Aqui você ficará por dentro das atualizações científicas da SOGIPA.